Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu não posso começar esse vídeo de uma outra forma que não seja a frase que se popularizou entre muitos psicólogos, inclusive eu, de que muitos de nós caímos de paraquedas no SUS. Vocês vão encontrar essa frase em vídeos aqui no canal, vocês vão encontrar no meu livro, mas essa frase não é minha. Essa frase era recorrente. Ela pipocava aqui e ali, nas conversas do cafezinho, nos eventos que a gente ia, nas rodas de estudo sobre psicologia no SUAS, lá nos primeiros anos, no meu caso entre 2008 e 2010, por aí. Hoje em dia, nós temos visto um posicionamento crítico em relação a essa frase. E já já vou explicar por quê e vou trazer referências. Mas uma coisa é a reflexão em cima da frase e do que exatamente ela está dizendo. E outra coisa é a validação de um sentimento que muitos de nós sentimos e que foi real e verdadeiro, a ponto da frase se propagar espontaneamente. E embora bem menos, ainda chegam para mim relatos desse sentimento mesmo hoje em dia. Mas como eu disse, eu penso que é possível olhar para essa frase de forma mais crítica, como os novos autores estão trazendo, talvez reescrevendo ela, e ao mesmo tempo buscar um consenso sobre o sentimento que ela expressa. E é com base nessa frase, na sua crítica e simultaneamente na validação da frase, que nós vamos defender a tese central desse vídeo, que é a seguinte: o SUAS até pode ser novo para os psicólogos, mas a assistência social não é. Que tal? Vamos juntos para mais essa conversa? Eu sou Ana Piccolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, gente linda e querida, colegas do meu coração. Tudo bem com vocês? Como dizem as colegas do serviço social, a realidade é cheia de contradições. E nós vamos falar de uma nesse vídeo. Vamos mostrar que o SUAS de fato é algo novo para os psicólogos, mas que a atuação da psicologia na assistência social tem uma longa trajetória. Pode isso, Arnaldo? Vamos ver juntos. Mas antes eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas, sejam vocês profissionais do SUAS, sejam vocês estudantes de graduação com interesse nesse tema ou pessoas curiosas sobre essa política tão importante que é a assistência social, mas ainda pouco reconhecida no nosso país. E além de curtir, compartilhar e comentar, fica o convite para que assistam a nossa playlist sobre psicologia no SUAS, que vai estar indicada na tela final do vídeo. E para quem trabalha no campo da assistência social, fica também o convite para acessar a nossa caixa de ferramentas de psicologia no SUAS com documentos oficiais de acesso livre que são fundamentais na sua prática profissional. Eu vou deixar o link num comentário fixado. Simbora! Eu comecei o vídeo de hoje falando da metáfora do paraquedas, de que muitos de nós, psicólogos, sentimos que caímos de paraquedas no SUAS quando começamos, especialmente quem começou lá nos primeiros 5 anos do SUAS, entre 2005 e 2010. Eu até piorei a metáfora, porque eu me formei em 2004, antes do SUAS. Então, eu caí sem paraquedas, porque eu não tinha como ter estudado o SUAS na graduação, já que ele nem existia. Então, sim, eu me estatelei no chão da psicologia no SUAS e ter me estatelado, ter passado por esse estranhamento, foi muito importante para eu estudar tudo que eu estudei, para eu querer compartilhar tudo que eu aprendi nesse estudo. Mas eu não vou dizer que foi fácil, não foi mesmo. E aquele foi um sentimento muito presente na trajetória de muitos de nós. Muito bem, atualmente, muitos autores da psicologia têm criticado essa metáfora do paraquedas e mostrado, sim, com base em referências e registros históricos, que a psicologia esteve presente nas atividades de assistência social muito antes do SUAS. Mas eu penso o seguinte: assim como uma profissão não nasce pronta, assim como a ciência e o conhecimento vão se acumulando com o tempo e vão permitindo ressignificar conceitos e atualizar reflexões, eu acho que essa é uma discussão bem válida. E eu vou buscar, inclusive, um consenso no uso da metáfora, mostrando que não me parece incompatível a fala de que muitos psicólogos caíram de paraquedas ou até completamente sem paraquedas no SUAS e a fala de que a psicologia na assistência social tem uma longa trajetória. Olha só, uma coisa é dizer que os psicólogos e psicólogas, ou seja, os profissionais, as pessoas, caíram de paraquedas no SUAS.
Essa fala se refere a um sentimento vivido por essas pessoas. O sentimento de estranhamento profissional, uma pessoa física que se percebe chegando num campo profissional para o qual ela não estava preparada, sobre o qual ela não tinha informação. Como sentimento, ele merece ser validado, porque é verdadeiro. É assim que muitos se sentiram, e talvez ainda alguns se sintam. Esse sentimento costumava ser acompanhado por outros afetos, como estranhamento, sensação de uma certa perda de identidade, dúvidas sobre a contribuição, o papel da psicologia, as práticas nesse campo, e tudo isso é legítimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que a psicologia, ou seja, a ciência, a profissão, caiu de paraquedas. Essa não. Ela não caiu de paraquedas na assistência social, já que profissionais de psicologia trabalhavam na área da assistência social antes do SUAS. E isso também é verdadeiro. Pode ser constatado na pesquisa com fontes históricas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja que frase. E daí derivamos a ideia principal desse vídeo. A psicologia no SUAS até pode ser nova, mas a psicologia na assistência social não é. Como assim, Ana? Que doideira! Bem, o SUAS, como conhecemos hoje, é novo, só que não só para a psicologia. Ele é novo para assistentes sociais, para pedagogos, para advogados. A sistematização da assistência social brasileira na forma de um sistema, nos mesmos moldes do SUS, data de 2005. E foi a partir daí, ou melhor, no ano seguinte, quando surgiu a norma de recursos humanos do SUAS, a NOB-SUAS 2006, que psicólogos passaram a compor as equipes do SUAS. No começo, vamos ter lá a equipe de referência, o assistente social e um outro profissional, preferencialmente psicólogo. Só que logo depois, em 2011, por meio da Resolução 17, esse preferencialmente cai. E nós vamos ter que, obrigatoriamente, são exigidos profissionais de serviço social e de psicologia em todas as equipes de referência do SUAS. Então, nesses primeiros anos, a primeira década do SUAS vai ter um ingresso massivo de profissionais de psicologia nesse sistema, que vai se tornando uma das principais áreas públicas da nossa atuação. Só que esse sistema, o SUAS, e todas as suas novidades, como a organização de serviços por nível de proteção social, os princípios da matricialidade sociofamiliar e da territorialização, a tipificação dos serviços que vão passar a ser considerados de assistência social, tudo isso é novo não só para a psicologia, mas para todos os que trabalharam antes na assistência social que se executava antes. Essa nova lógica é uma grande novidade. E dentro da novidade do SUAS tem outra novidade embutida, que é a proteção básica. A assistência social do passado foi caracterizada pela resposta às situações que já tinham ocorrido: secas, enchentes, abandonos, situações de violência. De modo que a ideia de prevenção é muito recente no campo da assistência social. Nesse sentido, a atual política de assistência social, a PNAS de 2004, foi muito inovadora. Mas voltando à máquina do tempo, a assistência social, se é que dá para chamar assim, é muito antiga no Brasil. O que é novo é o SUAS. Claro que a própria assistência social é antiga, mas não na mesma concepção trazida pela Constituição de 88. Antes de 1988, já existiam ações práticas que ainda hoje são responsabilidade da assistência social e que já estavam presentes lá nos primórdios, como é o caso do acolhimento de crianças e adolescentes. Por mais que a concepção que norteava essas ações era completamente diferente de hoje, mecanismos como a roda dos expostos existiam nos conventos desde o período colonial. Os antigos orfanatos, reformatórios, asilos de mendicidade são exemplos de serviços que existiam desde a colônia. Ah, mas isso não é assistência social. Não é no conceito constitucional de hoje. Mas essas práticas constituíam a chamada assistência aos desamparados, entre aspas, exercida no passado. Sim, ela colocava os sujeitos em um lugar de subalternidade, ela não olhava para as causas estruturais da desigualdade, ela naturalizava a pobreza, ela tinha um padrão de família que era valorizado, enquanto outro padrão era rechaçado. Ela não se preocupava com a convivência familiar, ao contrário, em muitos casos começava com o afastamento da família, vista como inadequada, desestruturada, como uma má influência e tudo mais que sabemos. Mas podemos pensar que com todas as suas contradições, essa foi a assistência social possível para aquele momento histórico. Assim como atualmente temos uma outra assistência social que está sendo possível e pela qual todos nós lutamos para que não se perca. Mas voltando ao passado,
Essas práticas assistenciais começaram com a Igreja Católica e com irmandades muito antigas, como as Santas Casas de Misericórdia, com figurões da sociedade colonial e senhoras das elites que faziam ações de caridade. Com o tempo, foram surgindo organizações sociais ligadas a diversas religiões, associações de pais e amigos, entidades filantrópicas, etc, 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 em um processo que vai se fortalecendo especialmente na era Vargas, com o Conselho Nacional de Serviço Social, criado em 1938, e com a LBA, criada em 1942. Então vão se ampliando as organizações filantrópicas e elas vão passando a receber subvenções do Estado e vai se constituindo essa assistência social que vai mesclar ações de voluntariedade, de pessoas que desejam fazer caridade, fazer o bem, mas que vai também começar a receber profissionais liberais, num processo que vai se intensificando nas décadas seguintes. Paralelo a isso, entre os anos de 1930 e 1960, vai se constituindo a psicologia no Brasil. Como graduação autônoma, a psicologia começa em 1962, com a lei que criou oficialmente a profissão. Mas os conteúdos de psicologia, os saberes psi, já eram ensinados desde antes, principalmente nas faculdades de medicina e de filosofia. Eu vou deixar no comentário fixado um link para um artigo bem didático sobre a consolidação da psicologia no Brasil. O fato é que saberes e práticas psi que já circulavam entre profissionais de medicina, filosofia e educação, vão se consolidar na forma de uma profissão regulamentada no comecinho da década de 60. E nas décadas seguintes, já como uma profissão autônoma, a psicologia vai adentrar em outros campos, como a genericamente chamada área social. De acordo com a Mariana Prioli Cordeiro, que organizou um livro contando essas histórias da psicologia nessa assistência social que existia antes do SUAS, não existe um marco, uma data, uma lei, enfim, que marque a entrada dessa profissão no campo da assistência social, pelo menos nas práticas sociais que existiam antes. Mas esse foi um processo que foi acontecendo, inclusive impulsionado por movimentos no interior da profissão, com destaque aí para os anos 1970 e 1980. Esses movimentos questionavam o caráter elitista da psicologia, problematizavam o uso dos saberes psi para adaptar sujeitos, problematizavam o momento autoritário e violento que o Brasil vivia, problematizavam inclusive a psicologia social que se fazia na época, com influência da psicologia social norte-americana. Por décadas, sem que possamos precisar o começo exato, psicólogos passaram a trabalhar em instituições de acolhimento, em serviços voltados à inclusão de pessoas com deficiência, para mulheres em situação de violência, para crianças em situação de rua. Nos anos 1980, marcados pela crise econômica e pelo fracasso do milagre brasileiro, falava-se muito do que era conhecido como, entre aspas, o problema do menor. Uma terminologia que não se usa mais, mas que lá em 1980 se materializava em uma grande quantidade de crianças em situação de rua, em abandono, em exploração sexual comercial, e havia psicólogos trabalhando com esse público também. E sim, nesse período, a assistência social que era praticada, se é que dá para chamar assim de assistência social, era essa diversidade, esse diversificado conjunto de ações dispersas, majoritariamente não governamentais, que mesclavam o atendimento por parte dos profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores e as ações de solidariedade e voluntariedade. Nesse sentido, ela diferia pouco do modelo lá dos anos 1930, das subvenções e dos repasses às entidades sociais, que empregavam esses profissionais, embora muitos poderiam atuar como voluntários também. Embora essa seja uma parte pouco documentada da história da psicologia, psicólogos e psicólogas atuaram nessa assistência social desde esses tempos, nesse modelo que tinha lá as suas contradições. Psicólogos trabalhavam ao lado de assistentes sociais, pedagogos, dirigentes de entidades sociais, ou seja, de fato, a assistência social enquanto um campo de ação da psicologia, embora desenvolvida em outras bases legais e conceituais, não é um mundo novo para a psicologia. Muitos profissionais trabalhavam nessas entidades, assim como muitos ainda trabalham em OSCs de assistência social em tempos de SUAS, já nos novos marcos normativos. Agora, o SUAS, sim, é um mundo novo. Esse é um mundo novo não apenas para a psicologia, mas para todos que trabalharam nesse mundo antigo da assistência social, nisso que existia antes, que não tinha a primazia do Estado, que não era organizada como sistema, que não tinha níveis de proteção, que não tinha um nível específico para prevenção. Então não está errado dizer que muitos psicólogos sentiram, porque é um sentimento, que caíram de paraquedas no SUAS.
Até porque vários outros profissionais podem ter sentido que caíram de paraquedas também. E não está errado dizer que a psicologia, a ciência, a profissão, essa não caiu nem um pouco de paraquedas na assistência social. Ao contrário, ela tem uma longa trajetória, pelo menos nessa assistência social que existia antes, e ela ajudou, inclusive, a construir o SUAS depois. E eu vejo que tem duas questões que atravessam a falsa percepção de que a assistência social é nova para a psicologia. Porque o SUAS, sim, como eu disse, ele é novo, mas a assistência social não. E eu acho que as duas questões estão na raiz disso. A primeira tem a ver com a graduação. O estranhamento de quem chegou ao SUAS é alimentado bastante pelo fato de que na história dos cursos de psicologia, estudar atuação em políticas públicas não era uma pauta hegemônica dos currículos. Muitos cursos se ancoravam nas chamadas áreas tradicionais da psicologia: a clínica, a organizacional e a escolar. Recentemente, em 2023, foram atualizadas as diretrizes curriculares da graduação em psicologia, dando mais ênfase às políticas públicas. E essa revisão curricular responde a uma necessidade prática relacionada à entrada massiva de profissionais de psicologia no sistema público de saúde e no de assistência social. Só que quando um psicólogo diz que sente que caiu de paraquedas no SUAS, ele possivelmente caiu mesmo, já que ele se refere a um sentimento derivado da falta de ferramentas recebidas na graduação, consequência também desse campo não ser tão trabalhado nos currículos. Como sentimento, eu penso que isso deve ser validado e respeitado, pois o sentimento é verdadeiro e muitos sentiram isso. E quando se acha, aí sim, erroneamente, que a psicologia, a ciência, a profissão é nova na assistência social, nessa grande área, nesse grande campo, isso possivelmente ocorre porque essa história está pouco documentada. É a história prática da profissão, aquela que não foi privilegiada nos livros, mas que esteve nas práticas dos profissionais há muito tempo. A Mariana Prioli destaca que, apesar da relevância dessas práticas profissionais, realmente existem poucos registros das experiências de profissionais de psicologia nessa era pré-SUAS. E que com a criação do SUAS, aí sim começaram a surgir mais publicações. Com o SUAS, a assistência social entrou com força nos debates da profissão, passando a contar com a produção de referências técnicas por parte do Conselho Federal de Psicologia, passando a aparecer nos congressos e na produção acadêmica. Na pesquisa da autora com os descritores Psicologia e Assistência Social no Cielo, ela encontrou 2 artigos pré-SUAS sobre psicologia na assistência social, um de 2000 e outro de 2001. Já entre os anos de 2005 e 2024, ela encontrou 97 artigos, vários inclusive tematizando as contradições da psicologia no SUAS, as inseguranças, conflitos e desafios, as lacunas da formação acadêmica, a precariedade das condições de trabalho, a interdisciplinaridade, as marcas do passado assistencialista. Então passa a existir uma produção científica profícua e fértil sobre o tema, ao lado de outras produções técnicas, como os documentos do Conselho Federal, por meio do CREPOP, que é o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas, e por meio da COMPAS, que é a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, além de uma infinidade de livros que passam a ser publicados. E por falar em livro, fica aí a sugestão para que vocês leiam o livro Histórias da Psicologia na Assistência Social, organizado pela professora Mariana Prioli Cordeiro e lançado em 2025 pela editora da USP. O livro entrevista nomes como Maria Lúcia Afonso, que atuou como consultora do MDS nos primórdios do SUAS, já que as experiências dela e as pesquisas com os núcleos de apoio à família foram sementes para inspirar o PAIF. Ela entrevista Ana Bock, que foi presidente do CFP e é uma das pesquisadoras mais influentes da área da perspectiva sociohistórica, Débora Ackerman, Carmen Senra, que atuaram nos anos 1990 no âmbito da assistência social em cidades que criaram metodologias pioneiras, como Belo Horizonte e Campinas, respectivamente. A Débora hoje está no MDS, na proteção básica. São pessoas que ainda estão em atividade como pesquisadores, gestores, profissionais e que atuaram tanto nessa psicologia na assistência social antes do SUAS, quanto na psicologia depois do SUAS, inclusive contribuindo para construir e consolidar o SUAS ao lado de outros colegas com destaque para o serviço social. E temos colegas psicólogos contribuindo tanto nesses inícios do PAIF, como eu falei, como é o caso da professora Lúcia Afonso, quanto nas atualizações recentes, como é o caso da Fabiana Fadu, que foi consultora do MDS na trilha das condicionalidades do Bolsa Família, e da Márcia Mansur, que é uma das consultoras do MDS para as orientações técnicas do PAEF. Sem invalidar o sentimento dos psi que caíram de paraquedas,
que é um sentimento legítimo e que tem raízes na falta de ênfase que a graduação em psicologia deu a esse tema, e que isso aparece inclusive nos artigos, é preciso resgatar essa história da psicologia como ciência e profissão na assistência social desde antes do SUS. Como profissão, porque os profissionais psi atuaram no cotidiano dos serviços que existiam na época. Como ciência, porque eles também contribuíram na produção de conhecimento que ajudou a construir e a consolidar o SUS. Podemos dizer que, ao lado dos colegas do serviço social e da pedagogia, a psicologia também estava lá desde a pré-história desse sistema. E que bom que hoje podemos resgatar essa história para que ela não se perca e para que os profissionais que atuam sintam que a assistência social cruza a história da psicologia e que a psicologia também escreveu a sua contribuição ao lado do serviço social, da pedagogia e de outros saberes na história da assistência social. Se você quer saber mais sobre o assunto, a nossa playlist com outros vídeos sobre psicologia no SUS vai estar na tela final do vídeo. Fica o convite também para acessar a nossa caixa de ferramentas com materiais oficiais de uso livre e disponíveis na internet, só que organizados por datas e temas. Convido ainda a curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário. Vamos juntos e juntas contribuir para que o SUS deixe de ser mais um desconhecido e para que os colegas que chegam a esse sistema hoje não se sintam mais caindo de paraquedas. Tchau, a gente se vê na próxima conversa.